Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje celebrando o terceiro domingo da Páscoa. Hoje o Evangelho é de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. De fato é um evangelho extenso, né? Mas vamos ouvir e meditar um pouquinho essa palavra de Deus e ver o que Jesus quer nos colocar nesse terceiro domingo da Páscoa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixe. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes, dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e os outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje neste terceiro domingo da Páscoa, né, onde Cristo ressuscitou. Cristo está vivo, está no meio de nós. Isso para nós cristãos é importante, por isso nós temos esse tempo pascal, é um tempo maravilhoso para nós, deixar que Cristo ressuscitado ressuscite em nossa vida. E é interessante, né? A gente vai ouvindo e vendo esses evangelhos que nós estamos acompanhando durante a semana, né? E quando Jesus estava antes da crucificação, Jesus andou com eles, esteve com eles, fazendo milagres junto com eles. Hoje os milagres de Jesus, como aparece nesse texto, Jesus
continua isso para mostrar que Jesus está conosco todos os dias, né? Fazendo milagre com aqueles que têm obediência a Deus. Por quê? Porque Jesus, você vê que ele não estava na barca dessa vez, né? Porque a partir do momento que ele ressuscitou, ele se faz presente na nossa vida, mas não precisa estar fisicamente conosco. Você vê que antes da crucificação, Jesus se fazia presente fisicamente no meio deles, né? Hoje não mais. A graça é alcançada, o milagre é alcançado desde que nós continuamos nessa obediência maravilhosa de Deus. E a obediência é seguir a palavra de Deus. Tanto que Jesus não estava na barca, Jesus apenas ao falar, né, lançai a rede, e em obediência à sua palavra, né, em atenção à sua palavra, vamos lançar a rede novamente, e a rede foi lançada e os peixes foram pegos. Isso é importante porque hoje também, se nós formos fazer uma leitura através da primeira leitura, nossa, é maravilhoso, porque a leitura dos Atos dos Apóstolos, a leitura diz que naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. E o Sinédrio é uma comissão, né? Ali era como se fosse de fato todos os maiorais ali, né? Estiveram ali reunidos, né? E aí levaram então os apóstolos diante deles. É como se fosse de fato, né? Uma questão de julgamento, né? Onde se reuniam ali para fazer esses julgamentos na frente dos sacerdotes, sumos sacerdotes. Ali estavam todos então. Aí chegaram ali então com todos os apóstolos, né? E aí os sumos sacerdotes, eles começam a interrogar aos apóstolos. Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de... nós tínhamos proibido para vocês não ensinar mais em nome de Jesus Cristo. Apesar disso, né, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Significa que os apóstolos, de fato, após a morte de Jesus ali, eles saíram, né, levar a palavra de Deus, porque Cristo ressuscitou. E eles queriam levar essa boa nova, essa notícia a todos os nossos irmãos. E eles não queriam que eles fizessem mais isso, por isso que eles foram realmente perseguidos, né? Então, olha aqui Pedro, sempre Pedro, né? Maravilhoso. A resposta de Pedro é magnífica aqui, ó. E então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Novamente, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, olha a obediência, mostrando para nós a importância da obediência em obedecer a Deus. E Deus é a palavra, né? Jesus é a palavra da vida, né? Jesus se faz presente na Eucaristia e na palavra. Aqui é a palavra de Deus. Se nós formos obedientes à palavra de Deus, nós conseguimos alcançar esses milagres. E por isso que Jesus ali não estava na barca, mas em obediência à palavra de Jesus, eles lançaram a rede e conseguiram pegar muitos peixes, né? E aqui é tão interessante também, um outro sinal aqui, que nós podemos falar um pouquinho, comentar, porque quando o discípulo amado, João, né, discípulo amado, disse a Pedro: é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Essa é uma parte muito importante, porque assim, vestiu-se a roupa significa, então, pois estava nu. Pedro estava nu na barca. E esse nu não é somente um nu físico, né? Mas o nu da escuridão, né? Da desobediência, de não acreditar em Deus, de desanimar, porque de fato eles já estavam descontentes, né? Mataram o nosso Senhor, por mais que eles, diz a palavra ainda, vai dizer que é a terceira vez nesse evangelho que Jesus aparece para eles, e mesmo assim ainda eles sempre naquelas dúvidas, né? Então essa nudez de fato são as coisas ruins que nós trazemos em nosso coração quando nós não vestimos a graça de Jesus.
quando nós não vestimos o amor de Cristo. Então veja que quando Simão Pedro ouve que é Jesus, né, ele vestiu a sua roupa e pulou-se, atirou-se no mar rapidamente. Isso em sinal da obediência ao Senhor. Então ele reveste novamente de Jesus Cristo e se joga sem medo, se lança acreditando ao Senhor. Eu acredito que eles ficaram realmente, né, amargurados, desanimados, tanto que o início do Evangelho diz, né, que Pedro diz, eu vou pescar, e os outros discípulos também disseram, eu vou junto, né? Eu vou contigo. Então, nós percebemos que eles queriam de fato voltar à vida velha, à vida antiga. Mas, meus irmãos, quando nós somos pescados por Cristo, quando nós somos realmente